Olá, seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Com a pandemia, a desigualdade abissal do Brasil se agravou e as pessoas vulneráveis se tornaram ainda mais vulneráveis. E essa situação trouxe à tona uma série de problemas sociais gravíssimos que não eram amplamente discutidos. Um deles é a pobreza menstrual. A discussão sobre a pobreza menstrual ainda é encarada como tabu no Brasil. Mas por que, se 30% da população brasileira menstrua, ou seja, em torno de 60 milhões de meninas e mulheres? De acordo com o estudo Livre para Menstruar, do projeto Grow Up Brasil, criado pela Fundação das Nações Unidas, as mulheres, que estão entre os 5% mais pobres, precisam trabalhar até 4 anos só para custear os absorventes que usarão ao longo da vida. Além disso, estar menstruada pode representar uma ameaça aos estudos. O Brasil tem hoje cerca de 7 milhões e meio de meninas que menstruam na escola. O debate sobre a realidade das estudantes com maior vulnerabilidade financeira permaneceu fora da agenda de políticas públicas nas últimas décadas. Para conversarmos sobre esse assunto, convidamos Camila Neri, líder do projeto Menstruação Solidária, que vem ajudando pessoas carentes que menstruam. Não saia daí, a gente já volta. Pessoal, estamos recebendo hoje no Alagoas em Pauta Camila Neri, ela que é a líder do projeto Menstruação Solidária, que fala sobre um assunto que a gente está começando a discutir agora, mas que não é novidade nenhuma, que se chama pobreza menstrual. Camila, muito obrigada por vir aqui ao Alagoas em Pauta e por falar sobre um assunto tão urgente e necessário como esse. Isso, eu que agradeço o convite por trazer em pauta, né, um assunto tão delicado, tão envolvente de tabus que ainda é um tabu, na nossa né? sociedade. Então, eu estou disponível para perguntas, para falar do projeto, que através de vocês, da imprensa, via rádio, web rádio, televisão, que as notícias chegam aonde nós não podemos chegar e as doações chegam até nós, porque tem doações vindas de outros municípios da capital, Batalha, Coqueiro Seco, Santana do Ipanema, Santa Luzia do Norte, Marechal Deodoro. Muita gente doando, Isso. né? Explica pra gente, Camila, como que surgiu o projeto? De onde você tirou essa ideia de criar o Menstruação Solidária? Então, eu sou perita judicial, ambiental, documental e grafotécnica. Daí, eu fui convidada a fazer uma perícia ambiental no bairro do Dique Estrada, onde passa um córrego que joga suas águas diretamente na lagoa. Estava verificando, fazendo as análises, os testes, medição. Daí vi uma criança, aproximadamente 10, 11 anos mais ou menos, com um blusão, uma calcinha, pegando a água. Em tudo que ela se abaixou, eu verifiquei a situação que ela estava sangrando. Aquele foi um impacto, porque a gente já tem um olhar crítico pela profissão. Como mulher, nós também temos esse olhar crítico. Eu acho que independente de ser mulher ou homem, o homem que vê uma criança sangrando nas pernas, já imagina, principalmente pela questão do bairro, da vulnerabilidade que existe ali. Daí chamei a criança, porque é uma criança, porque ela me disse que tinha... Tia, eu nem sei, tenho 10, tenho 11, é a mamãe que sabe. Eu disse, quando foi que você começou a sangrar desse jeito? Delicada, abaixada, porque com criança a gente não pode estar com essa altura, você tem que se abaixar. Aí ela disse, ontem à noite. E eu percebi que o sangue nas perninhas dela já estava, aquele sangue talhado, como posso se falar. Aí eu falei, e esse papelão que está na sua calcinha? Perdão, porque em tudo que ela se abaixou, eu vi que era escuro, que era um papelão, que estava sujo. Enfim, ela fez, eu tomei banho ontem à noite. Eu fiz na sua casa, não tem água? Ela fez, não, eu estava pegando a água dali. Veja,
o córrego que traz todos os dejetos daquela região das casas. Nossa. E ela estava pegando a água para tomar o banho. Meu Deus. Eu disse, e o absorvente? Ela fez, o que é um absorvente? Abri a minha bolsa, tirei um absorvente. Toda mulher que menstrua tem na bolsa, que nunca sabe. Exatamente. E quando vem, ou se não tem o absorvente, tem o protetor íntimo, diário, que você usa diário, porque quem trabalha o dia todo nunca tem tempo de tomar banho, você troca o protetor diário. Exato. Então, eu peguei o absorvente e mostrei a ela, fiz assim, ó, aqui é a sua calcinha, você coloca ele, coloca assim, com a aba, você vai em casa, você toma banho. Esse é o único tipo de água que tem na sua casa. Ela fez, ou então na lagoa, a gente toma banho na lagoa. Ai. Isso me chocou de uma forma, como mulher, como mãe, como perita. Eu acho que o lado da perita aí nem tocou tanto, tocou mais o lado Camila mulher. É, claro. Daí eu disse, diga à sua mamãe que eu queria falar com ela, fala pra ela. Ela fez, tá certo. Correu. 10, 15, 20, 30 minutos, nada da mamãe aparecer, como era de se esperar, porque a mamãe não ia aparecer com medo, com receio. Com medo que a fosse vulnerabilidade a vulnerabilidade, criança. achando que fosse até de alguma coisa de criança e adolescente. Exatamente. Que fosse alguma vara, né? Assim. Isso. Aí ficou com medo. Isso. Daí entrei no carro e fui embora. Muitas vezes as pessoas passam, é como diz o ditado, o ser humano finge que as pessoas e que as situações são invisíveis e não são. Quantas vezes você que está me vendo, eu já passei por determinadas situações e não vi, ou fingi que não vi. A gente finge que não vê muitas vezes por vários motivos, por a gente não ser competente o suficiente para lidar com aquela situação, eu digo até emocionalmente falando, por você não ter como resolver aquele caso e não saber nem como ajudar. Exatamente. Né? Então, às vezes, a omissão, ela não é nem gratuita. Quando você tem a oportunidade de ajudar e não ajuda, isso seria uma omissão gratuita, mas no caso de muita gente, às vezes a pessoa quer ajudar, não sabe como. Isso. E como ajudar numa situação dessas? Aí ele ocorreu de criar o projeto. O projeto. Né? Daí, essa perícia foi em janeiro, comecei a estudar e a ler. Como uma das minhas monografias são referentes ao meio ambiente, eu sempre acompanhei a ONU desde 2009, 2010. 2010, os cursos, não sou integrante da ONU, não, mas já fiz inúmeros cursos, podcast, já participei, voltados à sustentabilidade, ao que podemos fazer. Daí, quando foi em 2014, a ONU, pobreza menstrual. O que é a pobreza menstrual? Não é só a falta do absorvente. Não. É a falta do saneamento básico, é a moradia digna, é a falta da política pública presente ali. É um dos motivos de evasão escolar entre as adolescentes. Muito grande. Não só adolescentes, crianças também, meninas que menstruam com 9, 10 anos. É a menarca precoce. É a menarca precoce porque através disso ela precisa, eu digo a mãe, porque ela é uma criança, ela é uma menor, a mãe precisa levar ela a uma unidade básica de saúde, porque elas não têm acesso a um plano de saúde. Não, de jeito nenhum. E eu faço até um apelo para as unidades básicas de saúde, pronto-socorro, pronto atendimento, aquelas pessoas que vão até as casas verificar se a vacina está em dia, me fugiu o nome agora. Agentes municipais de saúde, verifiquem a questão da menarca, verifiquem a jovem que mora com a avó, uma avó de 70 anos, a mãe foi embora para trabalhar e tem uma criança ali.
como essa avó de 70, 80 anos vai conseguir repassar essa informação que ela pra essa não criança? tem, Que ela não tem. que ela passou a vida se virando com essa Colocando o situação. paninho, que até na época, eu tenho relatos que na época delas, até minha mãe fala, Sim. na minha época, eu virava assim os paninhos, passava o ferro e usava. Mas E aí ficava longe dos meninos. era diferente, eram outros tempos, né? Tem esse avanço da sociedade que permite que a gente fale sobre isso. E naquela época não, essa menstruação era e ainda é um tabu, só que a gente hoje já consegue falar sobre isso abertamente, né? E a menstruação sempre foi motivo de vergonha, sempre foi motivo de vexame, você não podia deixar que as pessoas percebessem que você estava no seu período. Então, para se trocar no trabalho, para se trocar num restaurante, para se trocar em algum lugar, a mulher passava por um constrangimento enorme. Exatamente. Né? E é uma coisa absolutamente natural sobre a qual ninguém tem controle. Não. Né? E como é que você toca esse projeto, Camila? Aí o projeto surgiu por conta desse estudo que você fez. Isso, desse estudo, desse impacto que me causou. Daí eu postei no meu Instagram, na minha rede social, um relato pessoal que eu tive. E a partir disso viralizou de uma forma extraordinária, porque a perícia aconteceu em janeiro, nós estamos em maio, e veja o volume que tomou. Manaus já entrou em contato comigo, Ceará já entrou em contato comigo. Aqui, Maceió, em termos de prefeitura, vereador, legislativo, parlamentar, não. Ainda ninguém entrou em contato comigo. Incrível. Eu vejo que outros estados já me procuraram. A Prefeitura de São Miguel dos Campos, através da Secretaria da Mulher, queria conhecer o meu projeto no dia 17, que é o Dia Internacional do Combate à LGBTfobia, que nós abrangemos isso também, porque quando a menina lésbica, ela confessa aos pais, ou os pais veem em determinada situação, eles jogam ela, aqui você não mora mais. Essa menina vai para onde? Essa menina vai viver de quê? Vai para prostituição, vai para as drogas, vai para as ruas? Aí eu já entro em outra temática. A mulher da rua, a mulher que pede no sinal, que pede ali na porta do restaurante, ela vai comprar o alimento para ela, claro, ou ela vai comprar um absorvente? Não tem condição. Não é nenhuma escolha, né, Camila? Não é uma escolha. Eu sei que a fome está acima de tudo, a Sim, alimentação, claro. Só que como é que você vai poder cuidar do seu companheiro, da sua companheira, dos seus netos, dos seus filhos, dos seus sobrinhos, se você não está apta a cuidar de si própria? Você fala que é uma coisa pequena, um simples absorvente, mas um simples absorvente pode lhe gerar, até a gente própria, se a gente passar além das 5, 6 horas no máximo, Você já começa a ficar agoniada, o fungo parece que já vem, que você dá aquela agonia. Imagina você com um papelão na calcinha, que é sujo, que é um papelão sujo. Um papelão sujo. Né? Isso já compromete, você vê que é uma coisa que é uma reação em cadeia, né? Você tem um problema de pobreza menstrual, então você usa um papelão sujo na sua região genital, que vai lhe gerar um problema ginecológico, que vai lhe gerar um problema de saúde sistêmico. Então você vai sobrecarregar o SUS. Então quer dizer assim, gente, a gente não está falando simplesmente de um absorvente. Não. Né? E simplesmente pelo fato da mulher menstruar, não é isso. É porque é uma reação realmente em cadeia, vai desencadear uma série de outros problemas. Exatamente. Porque parece que o Brasil até hoje não despertou para o fato da prevenção. Vai ser a prevenção que vai tirar, descarregar toda essa
coisa que o SUS tem, de tanta gente que o SUS recebe, porque as pessoas elas ficam doentes e procuram o SUS. Elas não procuram o SUS para não ficar doentes. Exatamente. Ontem eu entrei ao vivo numa live que a revista me perguntou, você, uma perita ambiental, está distribuindo absorventes de plástico? Eu disse, veja só, eu sou uma perita ambiental, não sou ecochata. Né? Porque não é o fato de eu ser uma perita ambiental que eu sou uma ecochata. Na minha casa tem plástico, lógico, mas eu faço o devido descarte do plástico. Então eu falei, veja, imagine, você está numa região que não tem água, não tem saneamento básico, como é que ela vai introduzir aquele absorvente ecológico de pano? Isso é um processo a longo prazo. Ela não tem nem água para lavar. Por isso que o Mensol leva não só os kits da higiene menstrual, como leva o acesso à informação, tanto à saúde quanto à educação. Nós temos profissionais da área da saúde, assistentes sociais, psicólogos, que forma esse grupo e a partir destas palestras, dessas oficinas, desses minicursos, entregamos o kit da higiene menstrual, tentando para que ela tente se qualificar. É possível. Camila, você está no meio de uma pandemia. E daí? Mas lá é comum vocês dizerem... É como se não existisse a pandemia, pois né? Tem um celular em casa. Pode não ter a televisão, mas o celular tem. Então faz uma live daquilo que você tem aptidão para fazer. Leva para ela que ela tem acesso ao empreendedorismo com isso. Então é isso, menstruação solidária não é só a entrega dos kits. É esse acesso, é tentar minimizar essa questão da vulnerabilidade para que ela ingresse de qualquer forma no mercado de trabalho seu. Claro. Inclusive, a gente estava falando no início da entrevista que é um dos motivos de evasão escolar. Isso. As meninas podem perder até 10 dias de aula por mês, porque estão no seu período e não tem como ir para a escola sem absorvente. É humanamente impossível, né? E mulheres também que são obrigadas a faltar ao seu trabalho por causa disso. Quer dizer, então é uma coisa que é muito ampla e que é uma discussão que vai muito além de uma simples distribuição de absorventes. Não é isso, é uma pobreza realmente e a gente precisa encarar isso com a mesma importância que a gente dá à falta de comida, à falta de higiene. Claro. Não é menor do que nada disso. Principalmente nós que somos mulheres e a gente percebe a importância disso na pele, né? Camila, meninas em estados como Rio Grande do Norte, Piauí, Rio, São Paulo, Minas, Ceará, Bahia e Distrito Federal estão articulando projetos de lei sobre pobreza menstrual. A Câmara dos Vereadores do Rio aprovou a Lei 6.603 em 2019, que prevê a distribuição gratuita de absorventes nas escolas da rede municipal. Aqui em Alagoas, existe algum movimento parecido? Tem na Câmara Municipal de Vereadores já protocolado um projeto de lei para distribuição do Sistema Único de Saúde. Tem também para as escolas. Na Câmara dos Deputados também tem por uma deputada que o item seja incluso na cesta básica. Então, está caminhando, né? Estamos aqui, sociedade civil está aqui, alertando. Toma, se atenta a isso. Inclusive, a deputada de São Paulo, a Tabata, né, foi até ironizada. Uma lei agora para absorvente. Qual vai ser o seu próximo projeto de lei? Vai pedir kits de maquiagem para mulheres? Meu Deus, que absurdo. É um patriarcado fora do normal, é o machista, é o machismo que impera. E o que é ridículo, né? Porque esta criatura machista é filho de uma mulher. E isso não poderia ser diferente.
né? A mãe dele menstruou para que ele pudesse existir. Exatamente. Então a gente tem que esfregar isso na cara dos homens, e é uma verdade absoluta que menstruação não é frescura. Não. Cólica menstrual não é frescura, dói, incapacita. Não permite a muitas mulheres que sofrem de endometriose, que têm miomas no útero, que sangram absurdamente. E não é frescura, não é desculpa para não ir trabalhar. Então, assim, eu lamento muito a postura desse cidadão, se é que a gente pode chamar de cidadão, uma criatura que faz um comentário desse. É um cidadão, mas não é um ser humano. Não é um ser humano, né? Porque, assim, é inacreditável a falta de empatia de determinadas pessoas com algumas causas. Como que uma pessoa que está à frente, representando o povo, numa Câmara dos Deputados ou dos vereadores, e tece um comentário desse, né? Então a gente precisa primeiro mudar a mente das pessoas. Com certeza. Das pessoas, eu digo homens e mulheres. Homens e mulheres. Né? E tem a questão também dos homens trans. Os homens trans. Que você falou que são mulheres. Que são mulheres que fisiologicamente nasceram, falando. Isso, fisiologicamente falando, nasceram no corpo de uma mulher, tem um órgão interno, tem o útero. Mas se identificam, com o sexo masculino. Então, por que não abraçar essa causa? Ele tem um útero, só que ele não se identifica com o corpo feminino. Daí é onde entra a parte da saúde do nosso projeto. Isso. Nós temos os especialistas que orientam. Será que esses hormônios que eles estão tomando são hormônios legais? Será que está tendo acompanhamento médico? Ou será que está acompanhando de sites clandestinos na internet? Com certeza, né, Camila? Principalmente os homens trans que não têm acesso, que não têm condição financeira. Isso. E que se violentam todos os dias ao ter que conviver num corpo feminino, se identificando com o sexo masculino. Até se automutilando. E se automutilando, que não tem condições. Então, se a gente tivesse uma política pública e encarasse a realidade como ela é, não adianta você negar e fingir que não existem homens trans, mulheres trans, gays, né, lésbicas, homossexuais, enfim. A gente precisa, primeiro, aceitar que isso existe, entender isso como sociedade, isso não é piada, não é brincadeira, né? E criar políticas públicas voltadas para esse público-alvo, que é super importante. E com relação a essa questão mesmo da pobreza menstrual, você não pode fechar os olhos e fingir que as mulheres não menstruam. Não é uma escolha, gente. É natural, é um processo natural. É um processo da natureza. A gente não escolhe, né? Então é muito importante trazer essa discussão aqui. Eu acho que eu, como jornalista, tenho essa obrigação, como uma prestadora de serviço para a sociedade, de levar essa informação para as pessoas e, ao mesmo tempo, colaborar para uma conscientização maior da sociedade com relação a esse assunto. Camila, se eu quiser ser voluntária do projeto ou fazer doações, como é que eu faço? Vocês entram no @ do projeto, que é @menstruação solidária. MENS, Menstruação Solidária. Lá tem todas as informações, tem o linkzinho em azul que vai direto no meu WhatsApp. O Pix que está lá é o meu Pix. Nós temos os coordenadores do projeto que prestamos conta da entrada, da saída, de tudo que é distribuído, de tudo que é feito com a entrada do dinheiro, porque precisamos de combustível, precisamos de águas para as voluntárias para fazer a doação, precisamos comprar o papel reciclável, o grampeador, tudo isso é um gasto. Uma pequena estrutura que vocês precisam ter, né? E que isso é custoso. E, além disso, vocês recebem doações também de absorventes, sabonete, papel higiênico. Você pode até me perguntar, ou vocês podem até me perguntar, por que vocês não tentam parcerias? Já tentei parcerias com todas as empresas de sabonetes possíveis, de papel higiênico e de absorventes.
A única resposta que eu recebo é porque nós não somos ONG, nós não somos instituto, nós não somos associações. Então, eu estou correndo atrás disso porque tudo é gasto. Claro. E as minhas voluntárias são pessoas, até mesmo de dentro das comunidades, que são vulneráveis também. Que se identificam com isso. E outra coisa que eu queria falar, que eu lancei uma caixinha de perguntas nos meus stories e viram uma foto com a secretária da Mulher do Estado e viram uma foto com o secretário de Ressocialização, Reinserção, o Coronel Marcos das Séries. Vejam, a vocês que estão nos vendo. Eu, Camila Nery de Araújo Souza, não tenho contrato nenhum com o governo do estado de Alagoas, não tenho vínculo nenhum. Todavia, eles me procuraram como sociedade civil para me oferecer a logística, um carro. Está precisando de doação? É distante? Eu lhe ofereço um carro. Deles, pessoa física. Deles. E nada mais justo de eu mostrar, de eu postar e agradecer. Lógico. Até então, a secretária da Mulher, a Dona Maria, da Mulher do Estado, ela me ofereceu toda a orientação. Camila, teu projeto está registrado? Eu fiz, está registrado, porque só é dono quem registra. Claro. Né? Meu projeto está registrado, me deu uma orientação muito boa, muito obrigada. Registra teu projeto, vê qual a tua finalidade, vê o que tu quer, se tu quer ser uma ONG, se tu quer ser uma associação, vai por esse caminho. E toda ajuda é válida, né, toda Camila? Toda ajuda é válida. A ajuda em termos de orientação, a ajuda com produtos, a ajuda com logística. Exato. Sabe? Então, assim, você tirar um dia, uma tarde do mês para você fazer isso, ajudar a levar os produtos, os itens até essas pessoas. Então, tudo é válido. E, assim, a gente está aqui também e faz um apelo também ao governo do estado, à prefeitura de Maceió também, para que se manifeste, para que crie políticas públicas voltadas para as mulheres. E existem vários problemas que atingem as mulheres, essa questão de pobreza menstrual, violência doméstica, violência sexual, assédio sexual, assédio moral, etc. Várias coisas que as mulheres convivem, são obrigados a conviver mais do que os homens. Principalmente agora, nesse período da pandemia, que aumentou demais o número de casos de violência doméstica. Então, assim, as mulheres precisam de ajuda, né? A gente já se ajuda muito, mas a gente precisa também que o poder público entre atuando da maneira que puder, da maneira que tiverem como, mas é importante uma presença. Né? Então, Camila, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no Alagoas em Pauta, te parabenizar pela iniciativa, pelo projeto que é tão importante, que é tão útil. E eu tenho certeza que, à medida que a gente for falando sobre isso, massificando essa informação, as pessoas vão começar a parar e pensar sobre isso. Obrigada, eu que agradeço, porque são vocês que levam a notícia até onde não podemos chegar. Agradeço à imprensa, à televisão, à rádio, à web rádio, às redes sociais, a você que não pode doar, mas que compartilha. Eu faço um post, vocês repostam, Pilar, Atalaia. Nossa, isso está sendo incrível e muito gratificante. É maravilhoso. E é resiliente, porque quando eu chego, eu e as voluntárias, eu digo, meu Deus, o que é o meu problema perto daquele problema que eu estou vivendo ali? Então, eu que agradeço o convite, estou disposta a voltar quando vocês precisarem, a falar como está o projeto, se já nos tornamos ONG, associação, instituto ou fundação. Com certeza, sempre que tiver novidades, estaremos aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Alagoas em Pauta. No programa de hoje, conversamos com Camila Nery, líder do projeto Menstruação Solidária, que vem ajudando e orientando pessoas carentes que menstruam em Alagoas. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!